Glória a Deus, gente. Bom dia. Deus falou com você? Falou ou não falou? E quem quer ouvir mais? Então pode sentar aí no seu lugar. Que maravilha. Gente, eu estava ali, todo mundo ouvindo, e eu olhei para a porta lá de fora, lá, tá caindo lá uma tempestade de neve. Mas nós estamos alocados, seguros aqui. Quem não tem pneu de neve vai ter que sair daqui esquiando. Mas Deus é bom. Por toda a sua misericórdia, eu quero dizer, seja muito bem-vindo, você que está nos visitando a primeira vez. Corte o som, não está aí? Como assim? Não está incomodando não, né? Grito de aleluia, glória a Deus, não é? E aí eu queria ver se eu consigo continuar o que a gente estava conversando um pouco semana passada. Quem lembra que a gente estava falando? Quem lembra aí? Esse povo vamos botar uma canção para a gente cantar, não? Porque o povo está meio com sono, não sei, né? Eu não consegui terminar e aí acabou virando uma série, mas quanto mais eu estudo, mais é profundo e mais coisa tem para falar. Eu tenho mais ou menos aqui 25 pontos para falar. E aí, isso aqui não está fácil não, meu irmão. Meu irmão já pregou aqui poderosamente, hein? Pois é. Quem não quer transformação está no lugar errado, hein? Não é verdade, gente? Quem quer transformação aí? Dentro para fora, amém? Glória a Deus. Eu não ouvi o Rideu dando aviso hoje. Então eu estou aproveitando, dando glória a Deus e aleluia. Estou aproveitando para complementar aqui. Estou teleguiado agora. Desculpa, tá? Me acostumei. Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 23. Semana passada nós estávamos falando sobre o reino de Deus. E o desafio também é que a gente pensa que o reino de Deus é universal, né? Mas não é universal. Não é a igreja universal, né? Ainda que o reino esteja com ele. Mas de fato, o reino. O reino de Deus, ele é muito mais do que religião, ele é muito mais do que congregação, ele é muito mais do que a reunião dos santos, ele é muito mais do que nós estávamos aqui. O reino de Deus é realmente, para ficar fácil entendimento, é uma nação, um país, é uma geografia onde tem seu rei, aonde tem suas culturas, aonde tem sua linguagem. Quem é que sabe qual que é a linguagem do reino? O idioma. Linguagem a gente pode abranger de outras coisas. Mas e o idioma? O idioma não é entendível por muitos. Tem que praticar para aprender, né? Então nós temos um reino que ele tem os seus princípios, tem as suas necessidades, suas condutas. Então Jesus não veio estabelecer religião. Fala isso para o seu irmão aí, ó. Jesus não veio estabelecer religião. Jesus não é religioso. Então, semana passada, nós falamos que Jesus é quem ele é. Quem ele é? Vamos. Quem ele é? Ele é profeta, ele é rei, o que ele é? Ele é o rei. Isso, ele é o rei, mas tem essência de pastor. Ele é o rei, sobre ele tem toda a autoridade. Ele é o rei, como um profeta revela. Eu não gosto de chamar de profeta, porque algumas religiões titulam Jesus como um profeta também. Mas ele é aquele que traz a revelação do reino dos céus. Qual foi o maior discurso? Se você for estudar a palavra de Deus, você vai descobrir que o discurso dele teve a sua quantidade maioral de
conteúdo falando de reino e dinheiro. Essas duas coisas foi o que ele falou. E considerou que o dinheiro fosse um senhor competitivo a ele. E se tem uma coisa que rei não gosta é concorrência. Então você vai ver que nos discursos de Jesus, estabelecendo uma nova mentalidade, ele falava de reino. Cadê o slide, varão? Por que não faz isso com o Gustavo? Bota no primeiro. Está vendo, gente, que eu passo? Vocês têm falta de oração da igreja. Então, o reino de Deus. Semana passada, nós falando disso, eu mostrei um palácio. Vocês lembram do palácio? Né? Mostrei esse palácio de Madrid. Mostrei o palácio da Inglaterra. Né? E aí nós perguntamos, o que é que você vê? Você lembra disso? Porque para assistir série tem que fazer. Você vai que as séries fazem um review, né? Que fala? Trechozinho para poder, né, relembrar onde você estava. Né? Só para lembrar, você estava no mês passado, na semana passada, aqui sentado, ouvindo. Né? Alguns que não estavam perderam. Então, você tem que vir na semana passada para entender agora essa semana. Dá seu jeito. Não é verdade? Vai lá no YouTube, assiste, né? Pena que Timóteo não. Era o cara mesmo que está com fé? Ele faltou um culto e não viu Jesus, né? Não é negociando domingo, não. Vem para a igreja. Vem para a igreja entregar o seu dinheiro. Pronto, já é ofensa já, né? Todo mundo que muita gente não vem porque aqui ele pensa, já vai o pastor arrancar dinheiro do povo. Verdade? Mas Tomé perdeu a revelação porque faltou. Então, convido você a voltar semana passada para entender tudo que vai ser falado hoje, mas pode voltar pelo YouTube, graças a Deus gravou. Certo? Você não vai precisar fazer como o Doutor Estranho. Não vai precisar. Então, quando você olha um palácio, você consegue ver quem está por trás desse palácio, né? E o que é palácio mesmo para um rei? Casa. Tem algum filho do rei aí? Gente, é desafiador mudança de mente. Ainda bem que o Gustavo já falou sobre transformação. Porque nós não estamos aqui na igreja. A gente não igreja. Estamos nos reunindo para ouvir o que o rei tem a falar. Glória a Deus. Então, quando nós olhamos o palácio, nós entendemos quem está por trás. Semana passada, eu falei um pouco disso, eu preciso dar esse pano de fundo, eu falei sobre a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Essência de Deus. Qual que é a essência da laranja mesmo? Qual é a sua essência? Tem que ver. Nós falamos que a natureza é a manifestação da glória de Deus, é a essência de Deus. Sabe aquela porta que vocês passaram ali agora? Gostaram da porta que colocaram na igreja? Então, é a essência daquele homem ali, ó. A mão de moia aí. Ninguém talvez nem saiba quem ele é. Mas eu quero honrar esse homem. Como a conduta do reino é honra, quero honrar esse homem porque lá atrás, em 2013, ele chegou na minha cela. Não era pastor, tinha mais ou menos umas 5 pessoas lá em Hamamatsu. Converti em 2010, 2013, eu acho que ele chegou, desde 2012. E aí eu comecei a cuidar dele, fui discipulador dele até 2017. Por que você foi até 2017? Porque eu comecei a cuidar de igreja. Eu para cuidar de igreja. Quem aqui já ouviu falar de Sola Kikugawa? Lembra? Sola Kikugawa. Fala da Sola Kikugawa. Quem é o pastor lá? Um cara grande assim. Pastor Eric. Aquela igreja de Sola Kikugawa, quem começou evangelizando aquela cidade foi eu
e a minha célula. Mas em um dia de evangelismo de sábado, nós saímos para ir nas casas e falarmos de Jesus. Nós não conseguimos nenhuma casa, paramos no Combine e eu falei, Moio, é esse homem aqui. Eu sinto assim uma vontade de ir para outro lugar. Ele falou assim, eu conheço uma cidade, está cheia de brasileiros. Eu falei, qual? Kikugal. Quantos minutos daqui? Ele falou, uns 40, 50. E a gente saiu naquele dia para evangelizar uma cidade. E hoje aquela cidade tem uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de poder, porque este homem também decidiu ir. E você já foi no Peniel? Já foi no Peniel lá? Então, este homem aqui trabalhou 2 anos reformando aquele prédio junto comigo. Aquelas portas todas instaladas, foi ele que instalou. Enquanto estava tendo o primeiro congresso, acho que isso mais ou menos em 2015 para 2016, o pessoal tudo pulando lá em cima e cantando, voa a Deus e não sei o quê. O prédio balançando, eu e ele estávamos desentupindo a fossa e voou cocô em nós. A gente cuidava do prédio. Estávamos debaixo, assim, nós olhávamos, né, já lembra? Falei, Senhor, põe teus anjos, porque o chão fazia assim, ó. O povo pulando no congresso. Tinha umas 250 pessoas lá em cima. Nós lá embaixo, arrumando, porque tinha entupido, né? Porque o encanamento era velho, os fios. E aí, chegou a porta essa semana que nós... Glória a Deus. E eu liguei para ele ontem, na sexta, eu falei, Gia, amanhã eu vou instalar a porta, você dá as orientações. Ele me deu orientação, não falou que ia vir, mas quando deu 1h30, ele estava aqui. De surpresa. Vamos colocar essa porta. E ficou até 2h30 da manhã comigo, colocando essa porta e terminando. Mas também teve toda uma equipe junto. Agradecer aos irmãos que ficaram aqui, ajudaram, cuidando. Inclusive, a gente já cortou ali, olha. Não sei se o Gi está com hoje ali. Mas a pastora Fernanda já quer contratar ele já, assim, sem a gente botar a porta, porque tá escola de música aqui. Né? Ficou bonito lá, né, gente? Então você vai ter a obrigação de fazer uma coisa. Um céu e fala assim, eu estou na Sola Church aqui. Entendeu? E essa porta aqui representa algo muito extraordinário. Jesus, porque Jesus é a... Amém ou amém? Glória a Deus. Gimoio, muito obrigado, meu irmão. Isso é uma bênção na nossa vida. Amém ou amém? Glória a Deus. Pronto, acabou o culto. Vocês já estão cultuando desde as 10. Não é verdade? Sim ou não? É de verdade que eu estou falando. Eu vou deixar para a semana que vem. Essa igreja eu vou te falar, meu irmão. Glória a Deus. O povo quer aqui. O que vocês querem? Diga, palavra. Né? Mais palavra, né? Glutonaria espiritual. Êxodo, capítulo 23. Eu não sei se eu vou conseguir, tá bom? Vou fazer alguns pontinhos com vocês. Mas algo importante no palácio é que o rei, ele quer manter a sua fama. O rei, ele quer manter o seu nome. Todo rei quer conservar a sua integridade por meio dos seus servos e aqueles que estão reunidos no seu reino. Então, o reino, ele é glorioso. Eu quero dizer para vocês o seguinte: pouca referência de reino, muito pouco, assim, mas muito pouco mesmo. Então a gente tem dificuldade de entender. Mas veja bem, eu quero só colocar uma coisa na cabeça. Eu estou falando de um rei verdadeiro, um rei justo, ok? O rei da glória. Amém? Então, se você ficar aí tendo dificuldade para entender o rei Jesus, assimilando ele com Bolsonaro, com Lula, com Fernando Henrique, tu vai conseguir entender. Não adianta. Ele é o rei verdadeiro. O que ele fala é um decreto. O que ele fala constrói. A Bíblia diz que em Gênesis capítulo 1 todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra. Ele disse, haja vida, houve vida. Então ele é um Senhor da sabedoria, ele é o Senhor do conhecimento.
Sobre ele está o cetro de justiça, quando ele decreta, é poder, é manifestação. E Deus, ele pode fazer um milagre agora na sua vida. Deus pode fazer um milagre nesse exato momento no seu corpo. Deus pode curar você. O nosso rei pode libertar você. O nosso rei pode transformar uma febre em nada, em estado assim, de segundos. Ele pode fazer um cego enxergar, ele pode fazer um surdo ouvir, ele pode fazer um paralítico andar. Esse é o Rei da Glória. É isso. Vamos começar assim, ele é o Rei da Glória. Amém ou não amém? Ele é o Rei da glória. Cada homem conduz a sua glória, cada reino tem a sua glória, mas ele é o Rei de toda a glória. Amém? Até aqui para você entender? Então vamos tirar Jesus desse negócio de religião, de universal, de sola church. Não, Jesus é o Rei da glória. E para entrar nesse reino tem que ter passaporte carimbado, senão você está fora. Não foi eu que disse, foi Jesus que falou e disse assim, ó, se você não crê, já está fora. E aí tem outro reino, o reino das trevas, que também tem lá a sua glória. E que foi o próprio Eterno que criou aquele reino. Então eu quero dizer para você o seguinte, você tem que ter passaporte carimbado. Quer dizer, você tem que ter tua naturalização carimbada. A gente não vai ser imigrante com o reino de Deus, porque a gente já é cidadão dos céus. Amém ou não amém? Vocês estão comigo? Então, para eu entender um pouquinho o que eu devo fazer para esse rei, que eu quero falar de adoração, eu preciso só saber um pouco quem ele é. E eu vou dizer uma coisa, ele não vai ficar negociando com você, porque esse rei não é de mimimi. Ele tem mais coisa a fazer, e tem mais coisa a fazer em toda a nação, e não perde tempo com quem não quer. Esse rei não fica ali no pé de alguém que fica desonrando ele, desrespeitando ele, não aceitando ele. Ele disse isso lá em Samuel, capítulo 3. Ele diz assim, ó, eu honro aos que me honram, e eu desonro aos que me desonram. Ontem de manhã eu falei de um banquete. Jesus falou assim, olha, o rei chamou para o banquete. E felizes são esses que foram convidados a estar no banquete. Mas aí eles saíram, aí começa uma parábola. Eles saíram convidados para participar desse banquete. Nesse banquete, as pessoas falam assim, não, mas eu ainda tenho que vender os meus bois para ir. Ah, mas eu ainda tenho que cuidar das minhas terras. E o outro diz assim, eu ainda tenho que cuidar do meu casamento. Aí o rei ficou indignado. Ontem, quem esteve aqui na oração da RPM, sabe o que eu falei. Disse assim, então vai chamar os cegos, os mancos, os doentes, chama eles para vir. No final do verso 24 diz assim, esses não sentarão ao banquete. Justificativas saudáveis, porque eu vou cuidar do meu terreno, eu vou cuidar dos meus bois, eu vou cuidar do meu casamento. Está tudo certo, não tem pecado, é falta de prioridade. Então, esses não entrarão, porque o Senhor não negocia, ponto final. Quando ele apontar no seu cavalo, na sua corte, escrito Rei dos Reis, era para juízo, não vai ter conversa, vai ter choro e ranger de dente para aqueles que não entenderam que Deus está fazendo com que você entenda hoje que você é um cidadão desse. E esse rei tem, pastor, mais exigência? Mais, meu filho, mais exigência. E ele disse o seguinte, até os fios da sua cabeça, não para todos, está tudo certo. Os que caíram, ele já sabe todos também. Ele conta, ele conhece. Oh, coisa maravilhosa. É um Deus que nos conhece pelados. Você pode esconder de qualquer pessoa, mas do rei não. Do rei não dá. Volte da igreja. Coroaram o nosso. Ou não? A coroa que ele levou. Rei da glória. Nosso rei foi blasfemado. Foi uma coroa de espinho. Lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, disse que a terra daria abrolho e espinho. A própria maldição. É rei. Então eu quero deixar bem. Se eu não conseguir deixar,
dá para falar como adorar o rei. Eu consigo olhar assim algumas pessoas achando que a adoração é vir levantar a mão e cantar as músicas de louvor. É quando eu entendo a quem adoração é entender de quem eu faço parte. Então, eu já quero tirar assim, quem aqui não é brasileiro? Levanta a mão, não é brasileiro, é outra nação. Aqui no Brasil. Ufa, gente. Saber qual nação. Para eu entrar em Êxodo capítulo, tem esse papo rápido. Nesse capítulo, está dizendo assim: adorem o Deus, e Ele abençoará a sua, tirarei do meio de vocês as doenças. Adore o Senhor, Ele abençoará o seu pão, sua água, e tirarei do meio de vocês as. Então, primeiro eu preciso fazer o quê? Adorar. O que eu preciso primeiro é adorar. Então, você, meu irmão, que é crente aqui, cristão, quero dizer para você que adoração não é só estarmos aqui reunidos no louvor e a cantarmos a Ele. Porém, isso faz parte da adoração. Então, já digo a você que é importante você chegar nesse horário, para você cantar, adorar, exaltar e glorificar o Senhor com as canções. O problema é que nós estamos tendo um monte de canção que a gente não consegue nem entender a letra. Não estou falando nossa igreja não, porque se fizer aqui, a gente põe CD não, né? Pode falar, quem toca. Tenho falado com nossa equipe de louvor. Olha as canções, estamos adorando ao rei ou não? Porque o louvor, cantamos, nós estamos elevando a Ele o reconhecimento para nós. Mas isso não deve só acontecer na igreja. Agora veja, o benefício de quem adora. Vai dar pão, vai dar sustento, ele vai entregar ao que está enfermo, ele vai mantê-lo em frutificação. Por quê? Porque ele te ama também. Mas percebe que essa questão de que Deus me ama, então ele faz porque ficou vago na cabeça de muita gente. Então eu quero dizer que eu vou complementar esse amor. Ele lhe ama sim, amém? Mas ele também preserva a reputação dele. Então você ser uma pessoa abençoada, você ser uma pessoa curada, é mais interesse do rei do que seu interesse. Vou repetir. Você ser uma pessoa abençoada, você ser uma pessoa bem-sucedida, claro que isso é relativo na cabeça de muita gente, mas você ser uma pessoa bem-sucedida, ter um bom casamento, ter filhos bem cuidados, você ter uma família, você ser bem-sucedido é interesse do rei.